virada em minha vida vai rolar. Este é o dia da promessa se cumprir. O impossível se rendeu diante de mim. Não saio daqui sem eu milagre receber. Vou até o fim, vou desfrutar do seu poder. Não saio daqui sem eu milagre receber. Vou até o fim, vou desfrutar do seu poder. Vai ser uma virada só. Vai ser uma virada só. Vai ser uma virada só. Minha vida mudar. Vai ser uma virada só. Vai ser uma virada só. Vai ser uma virada só. Minha vida mudar. Hoje eu creio minha sorte irá mudar. Uma virada em minha vida vai rolar. Este é o dia da promessa se cumprir. O impossível se rendeu diante de mim. Saio daqui sem milagre receber. Até o fim vou desfrutar do seu poder. Do seu poder. Saio daqui sem eu milagre receber. Até o fim vou desfrutar do seu poder. Vai ser uma virada só. Vai ser uma virada só. Vai ser uma virada só. Minha vida mudar. Vai ser uma virada só. Vai ser uma virada só. Vai ser uma virada só. Minha vida mudar. Vai ser uma virada só. Vai ser uma virada só. Vai ser uma virada só. Minha vida mudar. Vai ser uma virada só. Vai ser uma virada só. Vai ser uma virada só. Minha vida mudar. Vai ser uma virada só. Vai ser uma virada só. Vai ser uma virada só. Minha vida mudar. Vai ser uma virada só. Vai ser uma virada só. Vai ser uma virada só. Minha vida mudar. Boa noite, galera! Sejam bem-vindos ao O Meu, o seu o nosso The Night Kids. E o nosso tema de hoje é crescimento espiritual. Então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal e não se esqueça de ativar o sininho, né, Gabriel? Sim, pra compartilhar os vídeos com o pessoal e receber os vídeos do YouTube. Sim, isso mesmo. E nós estamos de volta depois de muito tempo, estamos aqui E com pra cenário alegria de novo, né? vocês, com cenário novo, diferente. Mas vamos lá pro tema. E hoje a gente tem uma convidada muito super legal pra falar sobre nosso tema crescimento espiritual. Que vai ajudar vocês Vai muito, ajudar né, na vocês pandemia também, né, nesse tema durante esse culto. E pode chamar ela aí, Letícia, chama Então, ela. seja muito bem-vinda ao nosso The Night Kids, Tamara Prodintar. Seja bem-vinda. Tamara. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Nossa Vamos sentar convidada aqui. Vamos sentar, né, gente? Pra gente começar a nossa Nosso conversa. cenário novo aqui, tá? Vamos lá. Tá lindo, né? Como eu falei no começo, nosso tema é crescimento espiritual. E, Tamara, como que a gente pode crescer espiritualmente? Você que tem bastante, assim, experiência com isso, você pode falar pra gente como crescer espiritualmente? Bora lá. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Tô amando estar aqui com vocês. Na verdade, eu tenho uma grande admiração por esse trabalho, por esse programa, Obrigada. por vocês. E é assim que a gente vai crescendo. É, isso aí. Certo? Então, bora lá.
crescimento espiritual. Eu, contando brevemente o meu testemunho, eu comecei com 12 anos, eu me converti com 12 anos de idade, na minha adolescência. E passei por algumas questões nesse período. E durante essa caminhada, eu tô no evangelho há mais de 15 anos, né? Mas continuo jovem, tá certo? Sim. Permaneço jovem. Mas nessa caminhada existe um processo de crescimento, como na vida, né? Para que a gente possa crescer fisicamente, a gente precisa se alimentar, a gente precisa beber água, a gente precisa descansar, a gente precisa estar com quem a gente ama e tantas outras coisas. E espiritualmente, a gente precisa estar primeiro em comunhão com o Senhor. Verdade. Entender que nós somos completamente dependentes de Deus. E nessa dependência de Deus, a gente precisa entender o que nos liga ao crescimento em Deus. Sim. Uma dessas, a Bíblia. Fato, a Bíblia é o nosso manual de caminho e de crescimento. Tudo que a gente busca está aqui. Além disso, as nossas orações que nos geram intimidade e comunhão com Deus. Como que eu vou ter intimidade com uma pessoa que eu não converso, certo? Sim, Vocês concordam? Sim. Outra coisa, jejum. Jejum é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Isso mesmo, galera. Vocês fazem jejum? Sim, jejum com a gente certeza. faz bastante. Jejum. Eu também. O jejum tem me feito crescer espiritualmente, além da palavra de Deus, que é a Bíblia, e além das orações e também da comunhão com a igreja. Isso é muito importante, isso é muito importante. Sim, sim. Como a Tamara falou, ela deu umas breves dicas aqui pra gente como crescer espiritualmente. E como ela falou, não tem como a gente crescer e crescer espiritualmente se a gente não conversa com Deus, se a gente não tem um relacionamento de intimidade com Ele. Porque esse relacionamento é a gente que constrói e Ele vai falando com a gente conversa com Ele. E pra gente falar com Ele, a gente ouvir a voz dele, a gente tem que ler a Bíblia. Porque Deus fala através da Bíblia, né, Tamara? Sim, muito, bastante. Inclusive, eu estava meditando mesmo aqui sobre um versículo. Se depois vocês quiserem, eu compartilho aqui com vocês. Se esse você quiser versículo. compartilhar agora, pode compartilhar. Então, vamos lá. Provérbios 16, eu acho que complementa o que nós iniciamos a nossa Sim. conversa aqui sobre o crescimento. Se você quiser, anota aí. Provérbios 16, 20. Diz assim: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida. Sim. Muito top verdade. esse versículo. Porque Provérbios, assim, é um livro muito interessante. Eu gosto muito do livro de Provérbios, tem vários ensinamentos. E eu acho isso muito legal, muito Sim, verdade. interessante o versículo que você leu. E uma parte importante da vida cristã é o crescimento espiritual. Quem não cresce não está vivo. Viver para Jesus é um processo de transformação que começa com a salvação. Sim. Então, quando você vira cristão, você aceita Jesus, começa a vir para a igreja, lê a Bíblia, isso vai te alimentando espiritualmente, você vai crescendo, né? Ler a Bíblia, ir para a igreja, orar, falar com Deus. Então, isso vai crescendo você e você vai tendo uma intimidade mais com Deus, né? Você Sim, vai verdade. começando a gostar daquilo, e crescer espiritualmente é uma coisa que todo mundo precisa ter, né, na vida. Sim, verdade. E pra crescer espiritualmente, depende somente de duas coisas, gente. A sua vontade, você querer crescer, e o Espírito Santo. Se você quer crescer e você tem o Espírito Santo ao seu lado, com certeza você tá crescendo e vai crescer muito mais. Porque o crescimento espiritual não é igual ao nosso crescimento físico, que a gente cresce e em um tempo a gente para de crescer. Não, ele vai crescendo, crescendo. E quanto tempo você vai crescendo, mais você vai criando intimidade com Deus. E ele vai te ajudando na caminhada cristã, que é muito difícil. As pessoas não acham que é difícil, mas é muito difícil. A gente tem que enfrentar tudo isso. Porque além do crescimento espiritual, tem outras coisas envolvendo que estão dentro do crescimento espiritual, né, Gabriel? E para crescer espiritualmente, né, igual que eu falei, preciso ler a Bíblia e descobrir qual é a vontade de Deus e pôr em prática.
Porque se você não lê a Bíblia e não fala com Deus, como você vai crescer? Como você vai saber o que você vai fazer? Então, quando você começa a ler a Bíblia, falar com Deus, ele te direciona alguma coisa, né, pra você ir crescendo espiritualmente. Sim, verdade. Ô, Itamara, você tá com sua pipoca? Diga. Você pode pegar ela também pra você Opa! comer, se quiser. Sua Pipoca? Tonight Kids, a gente muda Tonight de cenário, Kids, mas a pipoca a pipoca continua, Olha só, né, gente, gente? tem A pipoca pipoquinha. continua. Obrigada, Verdade. gente. De nada. E o crescimento espiritual, ele é como uma árvore, né? Ele vai crescendo, crescendo e começa a dar frutos. Mas para dar frutos tem que crescer, tem um processo muito grande atrás disso, né, gente? E a vontade de Deus deseja que todos nós frutifiquem. Ele quer que todos nós deem frutos para as pessoas. E o que seriam esses frutos? É o evangelho, a gente compartilhar dele para as pessoas. Você não precisa falar, pode ser, se você tem vergonha, demonstre com suas ações, com o jeito de falar, com os frutos do Espírito. Como tem o crescimento espiritual, tem os frutos do Espírito, gente. Eu tenho uma Bíblia no meu celular, YouVersion. É muito da hora, porque tem feito lá um plano que eu mesma fiz da Bíblia, que eu fiz e que eu adorei muito. É sobre os frutos do Espírito, e eu aprendi muito sobre eles, porque fala sobre cada um detalhadamente, explica como exercer eles no nosso dia a dia, e assim, vai ajudar muito você que começou agora na caminhada cristã, e você que tá perdido, e você que quer começar esse crescimento espiritual, vai te ajudar muito. Tamara, você tem mais dicas assim pra quem quer crescer, mas já fez ler a Bíblia, mas não vai pra frente, sabe? Não consegue evoluir nessa área? Sim, tem alguns pontos muito importantes na vida do cristão em crescimento espiritual. Uma delas a gente sabe que não é porque a gente aceita Jesus que a nossa vida se transforma só em coisas boas. Sim. Todo mundo passa dificuldade, certo? Todo mundo passa lutas, provações, tristezas, angústias. O que a gente tem que tomar cuidado é não permanecer desta forma. Sim. A gente precisa entender que o perdoar, quando a pessoa nos faz algo, também é primordial para o nosso crescimento espiritual. Sim. Saber perdoar, saber entender que as dificuldades também faz parte do processo da nossa vida e que Deus também permite isso para que a gente possa crescer. Vocês imaginam como que eu vou decidir crescer se eu estou numa vida o tanto confortável? Na zona de conforto, né? Sim, na zona de conforto dificilmente a gente vai querer crescer, a gente vai querer verdade. arriscar. Poucas pessoas querem arriscar. Então é interessante saber que para essa vida, nessa vida de crescimento espiritual, dias difíceis também virão, mas a gente precisa ter uma dependência de Deus, depender Sim. dele, buscar a ele, entender que a gente precisa de suporte, de ajuda, Sim. sabe, de líderes que possam construir conosco um crescimento. Outro ponto, muito importante, ouvir pessoas que possam nos ensinar, Sim, que tem verdade. experiência. A Bíblia mesmo fala, né, que a gente precisa aprender com os mais velhos, Sim. porque eles têm experiência e podem nos orientar. Isso é muito importante também. Sim, verdade. E crescer também com outros cristãos é uma forma de comunhão também, né? Porque você não Sim. vai crescer sozinho, sem ninguém. Porque Sim. o cristão, ele te ajuda, é uma parceria. Então, é muito importante você estar sempre do lado de alguém do seu lado. E se você já sabe, já tá numa zona assim que você já cresceu e ainda tá continuando a crescer, ajuda os outros, porque faz bem pra você e bem pros outros também. E assim como uma árvore, o crescimento espiritual começa como uma semente, você começa a crescer, vai gerando aquilo no seu coração que você querer crescer mais. É frágil no início, a gente vai passar por várias coisas que você vai pensar em desistir, não vai querer mais. Mas continue, porque é sempre assim, a gente começa frágil e a gente vai ficando forte com o tempo. Depois ela ganha raízes, nosso crescimento espiritual, igual uma árvore, né? A árvore ganha raízes. E essas raízes eu vejo que é como o evangelho e a palavra de Deus, a gente lendo, a gente vendo pregações no YouTube também. A gente ouvindo músicas que vão acrescentar algo na nossa vida, sabe? Gastando tempo com isso. Essas vão fortalecendo a gente, essas são as raízes.
E vai enfrentar tempestades depois do Ganha Raízes. Vai enfrentar muita tempestade, gente, no dia a dia. Vai passar por coisas assim, você não vai querer... sabe, quando você vai ler a Bíblia, vai dar preguiça, vai dar sono. Mas fala, não, eu vou ler a Bíblia porque esse é o tempo de ler a Bíblia. E isso vai crescer muito na sua vida. Depois de enfrentar tempestades, a árvore fica forte. O nosso crescimento começa a ficar num nível que você não imaginava, sabe? Você vai começando a ficar forte em Deus, começa a se firmar nele. E você vai ficando forte que você vai conseguir ajudar as outras pessoas. E por último, o nosso crescimento espiritual começa a dar frutos nas nossas atitudes, na nossa fala. As pessoas vão conseguir ver Jesus, mesmo se você abrir a boca, elas vão ver. Nossa, aquela pessoa tem algo diferente. Eu tive uma experiência com isso, eu sofri um negócio no meu pé e eu tive que ir no médico, né, ver pra colocar gesso. E a mulher que colocou o gesso, ela me levou até a entrada, né? E eu tava lá conversando com ela, ela falou assim, você é de alguma igreja? Eu falei, eu sou daí aqui que tá em Paulista. Ela, nossa, deu pra perceber. Gente, eu falei, oi pra mulher, entrei na sala, colocou o gesso, fiquei com meu pai lá. A gente saiu, ele foi buscar o carro, eu fiquei na frente com a mulher, conversando, tipo, quanto tempo eu vou ter que ficar, sabe? E ela falou assim, nossa, deu pra perceber. Porque eu fiquei tão feliz com aquilo, que eu falei assim, as pessoas conseguem ver Jesus na minha vida, mesmo sem eu abrir a boca. E eu fiquei feliz porque acho que uma semana antes eu tava conversando com Deus, eu falei assim, nossa Deus, eu não sei se eu represento Jesus como eu deveria, sabe? Eu não sei se as pessoas conseguem ver Jesus através da minha vida. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei, meu Deus do céu, gente, meu Deus. Foi. É muito interessante isso, muito interessante Sim. mesmo. Eu tenho um versículo aqui bem legal também, que fala assim, é lá em 2 Pedro 3:18, fala assim, cresçam, porém na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória e agora para sempre. Amém. É uma oração, né? Sim, Fala. sim. Então, tá falando pra gente crescer em Jesus, crescer nele, porque ele vai fortalecer a gente. Então, Jesus é a salvação, Jesus é graça, então a gente precisa crescer nele pra gente conseguir ter um crescimento espiritual muito, muito bonito, porque não adianta você não falar com Jesus, você não ler a Bíblia, você não tentar crescer nele e você querer ter um crescimento espiritual como as outras pessoas. Você precisa se destacar como você mesmo. Cada um tem um jeito, né, de crescer Sim, espiritualmente. sim. Não pense que você vai crescer igual as pessoas, né? Sim, cada um tem o seu jeito, né, Tamara? Sim. Deixa eu colocar outro ponto muito pode importante aqui também. Não desistir. Sim. Não desistir é um caminho para você crescer espiritualmente. Sim. Porque às vezes você começa a ler a Bíblia, dá um desânimo, se atrasa. Às vezes você segue uma rotina de oração e desanima com as dificuldades. A mesma coisa com o jejum. O que a gente precisa trazer é que nem uma dieta. Sim. Não adianta você fazer dieta, emagrecer e depois comer todas as bobeiras. Sim. Não, você precisa mudar o seu hábito. Então, o crescimento espiritual parte de um hábito Sim. de leitura, de jejum, de oração, de comunhão e de perdão. Perdão a si mesmo, perdão às pessoas, perdão às situações. Isso são caminhos para que a gente possa crescer espiritualmente. Sim, verdade. Porque é como se fosse o seu dia a dia. Você tem um cronograma do que você vai fazer, né? Então, você precisa seguir aquilo e crescer espiritualmente. Sim, verdade. Gente, o nosso culto tá encerrando, vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Você gostou, Tamara? Nosso culto? Amei! Eu Um gostei privilégio. Sim, esse Gostei tema é muito muito. longo, gente. Sim. Tem que fazer mais Cinetic com esse tema, hein? Sim, Tem mesmo. tem mesmo. Tem Gostei muito, muito de ficar aqui com vocês, nesse novo da Night Quiz, praticamente. Tá lindo. É muito legal. E fique com Deus. Cresça espiritualmente, que vai ser muito bom pra sua vida, tá bom? Tchau, gente. Até a Tchau, próxima. galera. Beijo.